Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast sobre a Covid-19, o Covicast 19. Hoje eu e meu amigo Guilherme estamos aqui para apresentar a vocês algumas das maiores questões sobre o vírus do Covid e também esclarecer algumas dúvidas enviadas por vocês, nossos telespectadores. E para isso, nós convidamos nossas queridíssimas estudantes de farmácia, Suzane, Esther e Yara. Boa noite, meninas. Boa noite. Vocês estão bem? Meninas. Ótimo. Então, meninas, vamos começar com o nosso podcast? Vamos. Essa é a hora. Então, meninas, sabemos que essa pandemia afetou o mundo todo e de uma forma muito inesperada, sabe? Eu gostaria de saber que tipo de vírus foi esse que foi capaz de tamanha disseminação. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente precisa entender que esse vírus, ele veio da família dos coronavírus, que inclusive causaram epidemias lá pro ano de 2002, 2003. Então, ou seja, não é algo tão novo assim. Exatamente, não é algo tão novo assim. E a Covid-19, né, ela é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus que gera a síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, por se tratar, né, de uma doença respiratória que contamina assim, vias nasais, né, contatos físicos. Ela se dissemina de maneira muito rápida. E por qualquer coisinha, por exemplo, se eu pegar aqui a garrafa do João da Guaraná, né? Inclusive, esquecemos de falar. Nosso patrocinador. Sim. E se eu pegar aqui e bebeu, só isso daqui eu devo ter tocado. Já passou Já pra nem ele. pego mais. Aí ele já passa logo pra família dele. E assim adiante, assim adiante. E assim vai. Mas é bem assim. Bom, eu não sabia, mas então, pela sua fala, já tiveram pandemias igual a da Covid-19 antes? Então, João, não. Na verdade, os outros coronavírus, eles não tiveram a mesma taxa de mortalidade, nem se espalharam na mesma proporção. O Covid-19, ele tem dados que mostram que desde o início dele até mais ou menos março de 2022, Sim. teve mais de 700 milhões de casos e 7 milhões de mortes no mundo todo. E aqui no Brasil foram registradas 700 mil mortes. Um absurdo. É muita gente. Números absurdos mesmo, né? Só conseguimos mensurar isso porque todos nós vivemos isso. Realmente. Mas eu queria saber que interação, como esse vírus consegue ter uma interação tão infecciosa no nosso corpo. Ele é mutante? Não, então, Guilherme, não é que o vírus ele seja mutante. O que acontece é que no nosso corpo a gente tem diversas células que agem como receptores para alguns tipos de vírus. E no caso da Covid, a gente tem uma proteína no nosso corpo que a gente chama ela de AC2 e ela é uma receptora. O que acontece? O SARS-CoV ele vai simplesmente marcar essa proteína como alvo e vai se ligar nela. Só que essa proteína C12 ela está em vários órgãos, principalmente nos alvéolos pulmonares. Por isso a gente vê tantos casos aí de problemas respiratórios encadeados. Outro fator muito importante que contribui para tudo isso, vocês já devem ter ouvido falar, que o SARS-CoV, ele tem uma proteína chamada spike. E o que essa proteína faz que deixa ela tão famosa? É justamente ela que vai ligar a proteína dessas células ao vírus. Que interessante isso que você falou, Esther. E me lembrou uma das maiores dúvidas que eu tive durante a pandemia. Se todos nós temos essa afinidade com o vírus, por que algumas pessoas responderam de formas tão ruins, sabe? Devido às comorbidades, João. Pessoas idosas, obesas e imunodeficientes, eles são corpos que agem de maneiras diferentes. Não, eu entendo, mas não é sobre isso exatamente. É porque tem pessoas que não estão em nenhum grupo de risco, são pessoas saudáveis e mesmo assim tiveram uma resposta tão pesada ao vírus. Sim, João. Então, desculpa até interromper. Eu entendi sua pergunta. É que acontece que existem fatores genéticos que influenciam isso que a Yara falou. Sim. Essa proteína que a Esther citou, a AC2, tem pessoas que expressam mais ela do que outras. E essas pessoas que expressam mais, elas têm mais chances de ficarem em estados graves. E também tem a questão das cepas, né? Um fator muito importante. Tiveram cepas do vírus que foram mais fortes que outras e que geraram esses casos graves, né? E também, gente, recentemente eu vi um artigo científico falando sobre isso, uma pesquisa recente, que os homens também têm, né, mais chance de pegar Covid. Interessante. Não é possível. Vou botar ali embaixo no link, vou mandar pra eles, desse artigo pra vocês lerem, tá?
eu entendi, mas eu queria saber mais sobre esses fatores, entende? E queria entender por que a entrada desse vírus na gente é tão grave. E eu queria saber também porque diversas pessoas morreram com falta de ar e diversas ficaram internadas. Então, Guilherme, o que se dá, assim, toda essa gravidade é basicamente, não é o vírus, digamos que é o nosso corpo reagindo à entrada desse vírus. Por quê? Quando o nosso organismo ele entra em contato com o vírus, o nosso sistema imunológico ele é ativado automaticamente. Ele começa a produzir diversas citocinas, que acabam ali tentando de uma forma ela combater o vírus. E aí vai gerar a tão famosa tempestade de citocina. Não sei se ouviram falar, repercutiu na pandemia, etc. A tempestade de citocina durante o Covid nada mais foi do que o nosso próprio corpo produzindo muitas proteínas exageradamente com o intuito de combater esse vírus, mas como consequência desse exagero, ele acabou afetando o nosso próprio corpo, causando sintomas como dor, febre e até perda assim de função de algum órgão. Sim. Eu faço até analogia com a febre, por exemplo. Na febre, ele aumenta a temperatura do nosso corpo para poder eliminar aquele micro-organismo, mas ao mesmo tempo ele acaba afetando nossas células. Exatamente. O que era para ser uma resposta de proteção acaba prejudicando num todo o corpo. Implementando a analogia que a Esté falou, é tipo você tá ali numa guerra, joga uma bomba ali no prédio, porque o objetivo é o prédio, mas todos os outros prédios que estão em volta vão acabar sendo afetados. Inclusive quem jogou aquela bomba. Ou seja, o tiro sai pela culatra, né? Basicamente isso aí, né? Exatamente. Então isso explica o porquê de tantas pessoas terem complicações em outros órgãos além dos da via respiratória, né? Do sistema respiratório. Por exemplo, eu ouvi dizer de pessoas que tiveram diabetes temporárias, hipertensão e tudo mais após o contato com o vírus. Sim, João, é por esse caminho mesmo, é por essa linha de raciocínio. Acontece que essa proteína que a Esté falou, a C2, ela não é só expressada nos alvéolos pulmonares, mas ela também está presente em células de órgãos como, por exemplo, o coração, os rins, o fígado, o pâncreas e diversos outros. Então, por ser expressada nesses órgãos, essa função natural que essa proteína tem, que é de controle hídrico, regulador da pressão arterial, né, ela participa disso, acaba ficando prejudicada, porque ela fica ocupada, entre aspas, com o vírus e acaba que ela não consegue exercer essa função dela natural nesses órgãos. Entendi. Então, basicamente, você está me dizendo que, vamos supor, isso é um agravamento de pessoas com casos de problemas cardíacos, certo? É uma das explicações. Então se trataria de uma doença autoimune, é isso? Não, João. Na verdade, eu amei essa pergunta. Muitas pessoas confundem isso quando fala de doença autoimune, que o corpo ataca o corpo, mas não é uma doença autoimune. Até porque a doença autoimune é caracterizada quando as células do nosso próprio corpo são atacadas pelo nosso sistema imunológico. Isso não tem nada a ver com a saúde. Exatamente, foi como a Yara falou. Embora os nossos órgãos, tecidos, eles sejam afetados aí nesse processo inflamatório, não é algo crônico. E essa desregulação toda acontece só porque o nosso corpo está tentando combater a entrada de um vírus. Ele não está confundindo as nossas próprias células. Entendi. Bem mais claro agora, bem mais claro. Pois é, pessoal, isso tudo que nós falamos aqui mostra um pouco das sequelas que a Covid-19 deixou em toda a nossa sociedade e em todos os que convivem com ela. Temos um impacto profundo e duradouro, ressaltando a importância de entender e falar sobre a Covid-19, não apenas durante a infecção, mas também no acompanhamento dos pacientes. Estamos quase chegando ao fim do nosso Covicast 19 e vamos entrar em um assunto bem polêmico, viu? A vacinação durante a pandemia do Covid-19. Tem que ver, com certeza. Esther, perguntar pra você. Eu gostaria de saber por que essas vacinas foram desenvolvidas tão rapidamente. Elas são realmente confiáveis? Então, Guilherme, muitas pessoas tiveram essa dúvida, né, sobre a eficácia e segurança da vacina, justamente pela velocidade com que elas foram produzidas. Já adianta, as vacinas são sim seguras e eficazes. O que acontece é que as pessoas acham que a vacina foi produzida do nada. E não foi assim. Lá no começo do nosso podcast, a Suzane, por exemplo, estava falando que lá em 2002 tinha surtos de coronavírus. Desde então, desses ocorridos, tem acontecido diversas pesquisas, estudos e desenvolvimentos de tecnologias, como, por exemplo, de RNA,
de vetores virais, que são as que a gente utiliza hoje em dia para poder produzir essas vacinas da Covid. Então, é um estudo de longos anos, simplesmente não surgiu do nada, tá? Elas têm uma qualidade garantida. E como a gente falou, gente, existem vários tipos de vacina. As que fazem garantidas, como a própria VAC, que não se replicam no nosso organismo, mas ainda assim conseguem causar uma resposta imunológica. As que usam RNA mensageiro, como a Pfizer, que faz o nosso próprio corpo para produzir as proteínas do vírus. Exatamente, tem diversas outras vacinas também. E é importante a gente lembrar que todas elas passam por fases rigorosas aí de teste antes de serem liberadas para a população. Passam por teste de pesquisa, aprovação científica, passam aí por análise de agências reguladoras, tudo isso para garantir que a vacina que vai para a população ela é eficaz. Sim. Exatamente, Esther. E assim, pessoal, os estudos não pararam. Os cientistas, os estudantes, os universitários... Farmacêuticos. Eles continuam pesquisando, continuam tentando avançar, né, nessa vacina para poder a população ter mais, assim, ganhar mais confiança, mais credibilidade. Porque, assim, a gente vê esses efeitos colaterais. Então, daqui a algum tempo, diante dessas pesquisas, isso vai cessar, né? E viva os nossos cientistas, né, meninas? Os nossos pesquisadores e todos que estão atrás da informação. É uma pena que toda essa informação, todo esse trabalho, esse estudo, durante a pandemia, ele foi acobertado por uma nuvem de fake news, né? Tantas coisas foram ditas, coisas absurdas, e as pessoas se esforçando, trabalhando para conseguir uma resposta e sendo cobertas por isso. Exatamente, João. E falando em fake news, uma coisa que a gente não pode deixar de abordar é sobre as doses de reforço. Que muitas pessoas não tomaram dose de reforço justamente por acreditar que elas não eram necessárias. O que acontece? Quando você toma a primeira dose, você prepara o seu sistema imunológico para combater o vírus quando você entra em contato. Sim. Mas quando você toma a segunda dose, ela reforça essa resposta já existente. Por isso a importância de estar sempre tomando as doses de reforço quando elas forem recomendadas. Isso, fora que geralmente, diante das mutações dos vírus, que gera novas variantes, se faz necessário tomar 1, 2, 3, 4, 5 doses, porque uma vacina, né, pode servir para um tipo de variante, mas a outra pode não ser tão eficaz. Então, é necessário sim tomar 1, 5, 3, 4 doses. Então, Esther, mesmo nós tomando a vacina do Covid-19, ainda podemos contraí-la. Com certeza, muita gente tem essa confusão, né? Já escutei por aí muitas pessoas falarem: eu tomei vacina e mesmo assim peguei Covid, a vacina não serve de nada. E é um engano pensar isso, porque tomar a vacina não significa que você nunca mais vai contrair Covid. Só significa que caso você entre em contato com o vírus, o seu sistema imunológico vai estar preparado para poder combater esse vírus, porque ele já foi estimulado pela vacina anteriormente. Até porque, gente, a vacina não te deixa 100% imune, ela apenas cria uma barreira que vai... E o que vocês acham que pode ser feito para promover a vacinação de uma forma mais eficaz? Então, João, sobre isso, olha que interessante. Aqui, a população brasileira, cerca de 90% da população tomou a primeira dose da vacina, certo? Mas apenas 70% continuou com a segunda ou com a terceira dose. Então, é de extrema importância mostrar os benefícios de quem toma a vacina e os malefícios de quem não a toma. Isso através de palestras, comerciais, campanhas educacionais, Redes sociais, vídeo curto, Podcast com estudante de farmácia. Com certeza, né? Isso aí. Infelizmente, meninas, chegamos ao fim do nosso podcast 19. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento a vocês que vieram aqui esclarecer a dúvida da nossa população. Vocês são excelentes. Eu gostaria de agradecer a todos os profissionais da saúde, sabe? Os cientistas que fazem um papel excelente nas pesquisas e toda a população deu o devido valor a todos os profissionais da saúde, que eles fazem esse papel com muita excelência, entendeu? E são muito eficazes. É isso mesmo, Gui. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, Guaraná Antártica, por trazer elas aqui com a gente. E assim, meninas, eu tenho certeza que todos que nos assistiram estão muito satisfeitos com as respostas de vocês. E assim, foi ótimo ter vocês aqui. Muito obrigado por tudo. Vocês são nota 10. Estou de parabéns, viu?